Mas no versículo 42 é o foco da minha mensagem nessa noite. Uma atitude inesperada. Esse é o tema dessa mensagem, que eu começo agora a entrar aqui nele. Uma atitude inesperada. Mas observe, Jesus disse que veio para que aqueles que não veem possam ver, e para aqueles que veem fiquem cegos. Por que Jesus disse isso? Se aplica aqui a esse contexto deste homem que era ladrão, que reconheceu que tinha feito coisas erradas, mas ele pede ali perdão para Jesus, porque a virtude de um homem está no pedir e reconhecer que está errado, pedir perdão, humildade, humilhar-se diante da potente mão de Deus. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, fala conosco, edifica nossas vidas, que haja um fluir do teu Espírito, Senhor, nessa noite, que tua palavra alcance os nossos corações. No nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Esse relato do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 32, a seguir, que nós acabamos de ler, fala sobre o momento em que Jesus está sendo crucificado com dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. A questão é, obrigado. A questão é, por que Jesus foi crucificado? Qual o motivo, qual a razão, por que Jesus, ele foi à cruz? Se olharmos na história, dentro de uma ótica romana, é porque Jesus afrontou o Império Romano, e assim estava causando desordem no Império, e assim ele foi sentenciado à morte. Se olharmos numa ótica judaica, Jesus, ele nada mais era de que um impostor. Ele se colocava como Deus, e de fato as Escrituras relatam isso, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, que ele se fazia igual a Deus, e os judeus procuravam matá-lo. Mas se nós olharmos numa perspectiva divina, Jesus foi morto antes de todas as coisas existirem. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 fala que ele foi morto antes da fundação do mundo, porque estava em jogo a minha salvação e a sua salvação. Deus, quando olhou nos céus, ele sabia que no ano de 2020, a igreja Renova-me seria estabelecido na terra, e Deus salvaria um povo através desse ministério.
Porque Deus não trabalha quando as coisas acontecem, Deus trabalha no antes. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes de te formar, Jeremias, eu te vi. Antes de todas as coisas acontecerem, se materializarem, Deus já estava trabalhando no antes. Aleluia, porque Ele anuncia o fim desde o começo. Isso fala de eternidade. Deus estava na eternidade, trabalhando pela minha vida e pela sua vida, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus veio, desceu do céu, Evangelho de João capítulo 6, versículo 38, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Jesus cumpre integralmente a missão que lhe foi confiada. Lá no Getsêmani, ele angustiado, e o Evangelho de Lucas fala que ele estava suando gotas de sangue, pela angústia da cruz. O motivo de Jesus pedir a Deus, o Pai, para passar o cálice, não era a morte de cruz, mas por um momento ele iria se afastar do Pai. Porque quando Jesus morre na cruz, ele morre pelos meus pecados e pelos seus pecados. Quando Jesus morre na cruz, ele morre pela humanidade, pelos pecados da humanidade que estava sobre os seus ombros. E então ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? É justamente naquele momento, porque Deus não coaduna, não concorda com o pecado, mesmo o filho dele, mas ele estava trazendo sobre si os nossos pecados. Por um momento Deus virou as costas, porque Deus é tão santo, Ele é tão santo, Ele é tão santo, que nem o filho dele carregando o pecado, Ele suporta o pecado. E por aquele momento ali, a Bíblia fala que Jesus se expressou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a atitude de um Jesus divino. Jesus era 100% homem, era 100% Deus. Mas quem morre na cruz não é o Deus Jesus, é o homem Jesus. Porque se fosse o Deus Jesus, nós não teríamos salvação. Quem morre na cruz é o homem Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro José. A sua mãe era Maria, tinha irmãos. Ele comia como eu e você, ele andava como eu e você, ele sentia como eu e você, ele tinha emoções como eu e você, ele tinha tristezas como eu e você, ele tinha humanidade. Ele é o Emanuel. Ele estava entre nós. Ele destituiu-se da sua glória. E ele foi até a cruz. E todas as vezes que Jesus falava a respeito da cruz, os seus discípulos não entendiam. Porque Pedro, em um dado momento, no capítulo 16, versículo 20, Jesus disse: olha, discípulos, eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro chama Jesus à parte e fala: Senhor, não faça isso, não fale um negócio desse, como é que o Senhor vai morrer? Que bobagem é essa? Seria bom se a mídia pudesse colocar no telão as referências que eu falo aqui para o pessoal acompanhar, eu agradeço. Mateus capítulo 16, versículo 20. E ali Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque não entendes tu as coisas de Deus, senão a que são dos homens. E Pedro é repreendido ali. Na verdade, quem é repreendido é Satanás, que estava usando a vida de Pedro. E a gente vê Jesus perdoando os seus algozes. No versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. A minha ignorância e a sua ignorância não altera o caráter de Deus. A nossa ignorância não pode anular o caráter divino de Jesus.
nada nem ninguém poderá alterar esse caráter de Deus que é inviolável, imutável. Deus não muda, Deus não sofre variação. O que Deus disse, Ele cumpre. E tudo aquilo que os homens fazem para tentar atingir a Deus, Deus é inatingível, inalterável. Deus é inculpável. E detalhe, Deus não precisa de advogado. Às vezes a gente quer defender Deus, né? Às vezes nós queremos defender Deus. Mas Deus não precisa de advogado. Sabe por quê? Porque todos, raça, tribo, nações, línguas, todos estarão diante dEle. E Ele vai julgar todos. Todos estarão como réu. Somente a igreja não passará por esse momento. Por quê? Porque a igreja não vai ter o julgamento que o mundo terá. A igreja será julgada para receber galardão. A igreja não passará por esse momento aonde o mundo passará. Mas nós, em Cristo Jesus, não sofreremos o dano da segunda morte, que é a morte eterna. A morte eterna aqui é separação eterna de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, quando fala perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque de fato eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles achavam que estavam crucificando um impostor, um assassino. E detalhe, a pena capital do Império Romano era a crucificação. A outra era jogar o homem, ou a pessoa, ou o réu, né, ali sentenciado, num lugar cheio de animais ferozes para ser destronado, comido vivo por esses animais, leões, tigres, leopardos. Mas Jesus toma uma pena semelhante. Ele vai para a cruz como um impostor, como um enganador, como um homem que não deveria estar no lugar que ele estava, olhando de uma perspectiva humana. Mas, como eu disse em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, esse destino foi traçado não aqui na terra, foi nos céus. Adão pecou, Eva pecou, o homem transgrediu. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, ele não pecou. O segundo Adão chama-se Jesus Cristo. Paulo vai trazer uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Esse Adão, chamado Jesus Cristo ali, tipificando Adão. Esse Adão, ele cumpre as exigências da lei, e ele vai até o último momento, aonde a sua vida seria tirada. Mas aleluia e glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 a seguir, que a morte não pôde detê-lo, aleluia, a morte não pôde sustentá-lo ali debaixo da terra. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele deu esperança para mim e para você, aleluia. Ele é o primogênito dentre os mortos. Se ele ressuscitou, a Bíblia fala que o mesmo Espírito irá nos ressuscitar naquele grande dia. Se você tombar aqui, meu irmão, tem uma morada eterna para mim e para você nos céus. Tem uma morada nos céus reservada para mim e para você. Mas o que me chama a atenção aqui é a forma como um dos ladrões consegue enxergar Jesus. É impressionante, porque Jesus ele conta uma parábola. Melhor, explicando essa parábola, a parábola do semeador, do Evangelho de Lucas, de Mateus capítulo 13, e no versículo 14, ele vai citar aqui a profecia de Isaías, que ouvindo ouvireis, mas não percebereis. Eu quero ler com vocês, porque Jesus fala, muitos veem, mas não percebem. Muitos ouvem, mas não entendem. Muitos veem, mas não percebem. Mas eu quero ler todo o texto, porque aquele jovem, aquele homem que estava ali ao seu lado, um deles,
consegue enxergar o que muitos não enxergaram. Ele conseguiu enxergar o Jesus Rei que estava sendo crucificado de forma injusta na cruz. Versículo 14: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, aleluia, porque veem. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Aleluia. Ou seja, o momento do Antigo Testamento, muitos profetas desejaram estar neste momento em que Jesus pisa no cenário da história. E Jesus estava dizendo: vocês, discípulos, vocês são privilegiados de estarem ouvindo o que eu estou falando e vendo o que eu faço. E essa palavra se aplica também a mim e a você nessa noite. A gente não estava com Jesus fisicamente, assim como Paulo também. Saulo de Tarso, ele não estava com Jesus, ele não é contemporâneo de Jesus, ele não viveu com Jesus, mas o Jesus ressurreto se manifestou a ele, e a vida deste homem foi completamente transformada. Assim como nós não conseguimos ver fisicamente Jesus, mas a sua palavra nos alcançou. Cadê as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus e as suas vidas nunca mais foram as mesmas? Aleluia! Isso é a prova de que Jesus está vivo. Se Ele está vivo, Ele continua transformando pessoas. Se Ele está vivo, Ele continua transformando as nossas vidas. E é assim que a gente entende a proposta do Evangelho. Porque Jesus não morreu em vão, queridos, entenda isso. Jesus, ele não morreu em vão. O pecado é tão grave, que um Deus teve que se vestir de homem para poder morrer na cruz. O pecado é tão terrível, que Jesus abriu mão da sua majestade, da sua glória, para vestir uma roupa humana, de pele, de osso, de carne, de veias, de sangue, de células, para poder cumprir por amor. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 9 fala que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos nada a oferecer a Ele, não tínhamos absolutamente nada para dar a Ele, mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu me escolher e te escolher. Nós não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Ele nos ama e ponto final. Basta, é suficiente. O seu amor é um amor incompreensível, incondicional, ou seja, não impõe condições. A Bíblia fala no texto áureo da Bíblia, que é João capítulo 13, versículo 16, que Deus amou o mundo de quê? De tal maneira, que o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, Ele amou a humanidade, e Ele se entregou por ela. Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus ele vem, ele traz uma citação no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, que ele diz assim: olha, eu vim para aqueles que não veem, possam ver, e aqueles que veem, continuem cegos. Por quê? Qual é o significado disso? É que aqueles que acham que
conhece alguma coisa, que vê alguma coisa, para Jesus, esse não sabe de nada e não vê nada. Mas para aqueles que carecem da sua graça, carecem da sua instrução, que são cegos à luz dos homens, mas a luz de Deus, são esses que de fato conseguem enxergar numa perspectiva espiritual. O mundo lá fora nos chama de louco, nos chama de lunáticos, porque a gente crê num Deus invisível, num Deus que a gente não pode provar cientificamente, digamos assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza, é a convicção de fatos que se esperam. Aleluia! A fé é o firme fundamento, é a base para mim caminhar, porque sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. A fé é o esteio, é o alicerce que me faz caminhar firme na presença do Altíssimo. É a fé que me faz entrar na presença de Deus e acessar aquilo que está em oculto nele. É a fé. A fé me faz isso. Por quê? Porque Jesus, Ele me deu isso, Ele te deu isso. Querido, se Jesus não tivesse morrido, nós estávamos perdidos completamente. Se Jesus não tivesse vindo, Paulo fala, se esperamos em Jesus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se nós esperarmos em Jesus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque Jesus não é só para essa vida, pelo contrário, Jesus veio para nos dar vida eterna. Aleluia! Quem tem esperança de vida eterna aqui? Você tem esperança de vida eterna? Você tem convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Aleluia! Aleluia! Não tem coisa melhor do que essa, de ter certeza que seu nome está escrito no livro dos céus, no livro da vida. Quando nós estivermos diante dele, abrirão-se livros, e um deles é o livro da vida. E o seu nome precisa estar lá, crente. Amém? Glória a Deus. Mas no versículo 42, é o foco da minha mensagem nessa noite. Uma atitude inesperada. Esse é o tema dessa mensagem, que eu começo agora a entrar aqui nele. Uma atitude inesperada. Mas observe, Jesus disse que veio para que aqueles que não veem possam ver, e para aqueles que veem fiquem cegos. Por que Jesus disse isso? Se aplica aqui a esse contexto deste homem que era ladrão, que reconheceu que tinha feito coisas erradas, mas ele pede ali perdão para Jesus, porque a virtude de um homem está no pedir e reconhecer que está errado, pedir perdão, humildade, humilhar-se diante da potente mão de Deus. E ele ali começa a reconhecer, mas antes disso, observe o versículo 35, o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. Que príncipes eram esses? Os príncipes da sinagoga. Todos aqueles que estavam ali na sinagoga estavam, ou melhor, todos aqueles que estavam ali, que eram os principais dos judeus, estavam zombando de Jesus ali pendurado na cruz. Observe, esses homens eram homens altamente educados no conhecimento da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei de Moisés. Eles conheciam as Escrituras, mas eles conheciam a letra apenas. Eles não conheciam o espírito da lei. Eles não conheciam o que estava por trás da letra. Por isso que eles crucificaram a Jesus, porque assim como os judeus, os romanos fizeram a parceria para crucificar Jesus dentro de uma perspectiva humana. Observe que todos aqueles que eram representantes do povo, porque eles representavam o povo, dentro desse contexto aqui de príncipes, tinham escribas, que eram os tradutores da lei de Moisés, que ensinavam o povo, mas eles não conseguiram enxergar que ali na cruz
eles estavam crucificando o próprio Filho de Deus. Tem coisas que o olho natural não consegue alcançar. E teve um homem, o nome dele foi Myles Munroe, que era um homem de Deus, morreu num acidente de avião. Ele disse que os olhos que enxergam são comuns, mas os olhos que têm visão são raros. Tem pessoas que botam o olho e conseguem enxergar o que está por trás daquela coisa, porque Deus deu uma visão a ela, Deus deu um entendimento a ela, Deus deu um discernimento profundo a ela, aonde ela alcança e consegue acessar lugares que o olho natural não consegue acessar. Foi a vida deste homem. Todos estavam escarnecendo de Jesus, mas ele olha para aquele homem ali na cruz, sabendo da sua história, reconhece-o como Messias. Ali temos uma visão admirada, aleluia, e ele faz uma declaração inusitada, porque a visão me leva a produzir palavras profundas na presença de Deus. O homem natural, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a seguir, não compreende as coisas espirituais. Somente o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. E a gente tem o Espírito Santo de Deus que penetra, que acessa as profundezas de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, tem profundezas de Deus reservada para cada um de vocês. Nós temos acesso às profundezas de Deus mediante o Espírito Santo que habita dentro de nós, queridos. Aleluia! Tem revelações de Deus profundas que nós só conseguiríamos alcançar quando nós estivermos dentro desse lugar, nesse ambiente de revelação, nesse ambiente de entendimento, nesse ambiente de visão. Esse homem conseguiu enxergar o que ninguém conseguiu enxergar. O sacerdote, o sumo sacerdote, os príncipes dos judeus, ninguém conseguiu compreender que ali que estava sendo crucificado era Jesus. E aquele homem faz uma declaração, e ele espera, de fato, a resposta de Jesus. E ele diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, versículo 40, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E ele se volta para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Hoje mesmo, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele premia e absorve aquele homem. Na condenação dos homens ele já estava sentenciado, mas diante de Deus ele já estava absorvido. Aleluia. Diante dos homens ele tinha sido crucificado juntamente com Jesus, mas o corpo deles tombaram aqui, mas eles abriram os olhos na eternidade. Aquele homem já passou a conviver com Jesus no paraíso. Aleluia. Jesus ignorou o passado daquele homem. Talvez você entrou aqui nessa noite olhando para o seu passado e não achando digno do que você fez. Talvez você entrou nessa noite aqui e pessoas falam do seu passado, pessoas dizem que o seu passado é negro e que você não pode ser crente, que você não pode servir ao Senhor. Eu quero te dizer que isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira do diabo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aonde abundou o pecado, tem graça suficiente para te absorver, porque nenhum de nós aqui merecíamos. Não importa o que você fez, não importa o que você fez no seu passado, Jesus quer mudar o seu presente hoje, Ele quer transformar a sua vida hoje, Ele quer lavar você no sangue dEle hoje, Ele quer absorver você, como absorveu o ladrão ali na cruz, porque tão somente reconheceu quem era Jesus, reconheceu que errou, reconheceu os seus pecados. Nós de fato merecemos, mas esse nem o mal fez. O caminho para a restauração, meu irmão, minha irmã, o caminho para a mudança, o caminho para você ser morada do Espírito Santo de Deus, é o arrependimento. Não existe mudança sem arrependimento. Conversão, o conceito de conversão é isso, é você estar andando em um caminho e você mudar o caminho. Isso é conversão. É você deixar, é você abandonar suas práticas mundanas, é você mudar aquilo que outrora você fazia, que desagradava a Deus. É essa noite que Deus separou para você tomar uma decisão. Eu não quero mais viver como eu vivia. Eu não quero mais viver preso ao meu passado. Eu estou sofrendo, eu não consigo viver em paz, eu não consigo viver feliz. Hoje Deus tem mudança para você, meu irmão. Hoje Deus tem mudança de rota para você. Hoje Deus tem um giro para você sair da escuridão, porque na escuridão você não consegue enxergar, você vai continuar batendo cabeça de um lado para o outro, mas na luz de Deus. João capítulo 8, versículo 12 fala: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus anda na luz, porque Ele é a luz que vai na frente e eu vou atrás. Ele é luz que abre os meus caminhos, que tira a minha negritude, que tira a minha escuridão, e Ele começa a transformar e limpar o meu coração. Foi isso que aconteceu comigo quando eu disse sim a Ele. Ele quer mudar você nessa noite, queridos. A mudança é um processo, não é da noite para o dia. Ninguém dorme em Satanás e acorda anjo. É um processo, mas você precisa decidir. Você precisa querer. Quando aquela mulher, relatada no Evangelho de João, capítulo 8, foi lançada aos pés de Jesus, tinha sido apanhada no ato do adultério. Detalhe, cadê o homem? Só mandaram a mulher. A mulher adulterou sozinha, né? Só que como a mulher era estigmatizada, a mulher não tinha referência, a mulher era considerada como um ser sem alma, naquele contexto da época. Mas Jesus sempre valorizou a mulher. Sempre Jesus valorizou as mulheres. Ele veio de uma mulher. Quando Ele ressuscitou, foi uma mulher que o recebeu. Maria Madalena. Rabi, Rabone, meu mestre, meu Senhor. Lança-se aos pés de Jesus. Aleluia. E aquilo que era para ser morte tornou-se vida, porque quando a morte se encontra com o autor da vida, há um relato, a mulher de Naim, o filho estava morto, a viúva, né, de Naim, se não me engano, estava morto, e aí o cortejo encontrou-se com Jesus. O que foi que aconteceu? O morto ressuscitou, porque a vida estava ali. Você pode estar morto nesta noite espiritualmente, tem vida para você nessa noite. Tem vida para você nessa noite. Tem vida para você nessa noite. Tem esperança de dias melhores na presença dEle nessa noite, meu irmão. Aleluia. Só Ele planta dentro de nós palavras de vida eterna, palavras de esperança. Mas você precisa tomar essa decisão, como este homem na cruz. Era o fim da sua vida aqui na terra, mas ele entrou
nos portais celestiais. Aleluia. Ele adentrou na presença de Deus. Ele inaugurou os céus. O primeiro que entrou nos céus foi o ladrão na cruz. No paraíso, melhor dizendo. Você pode trazer o céu para você nessa noite, sabia disso? Sabe onde existe um céu aberto? No seu quarto, quando você ora. Todas as vezes que você abre a porta do seu quarto e fecha ela para poder tirar um período de oração, o céu se manifesta lá. E você pode fazer isso todos os dias. Só basta você querer. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam que o céu se manifeste para você. O céu já começou a falar. Basta agora você ouvir. Não faça como aqueles da profecia de Isaías: ouvindo não percebereis, vendo não percebeis. Em nome de Jesus, que Deus possa abrir os olhos do seu entendimento nessa noite, para você entender que você precisa dEle, que você necessita dEle, que você não pode dar um passo sem a direção dEle. Aleluia, glória a Deus. Se você quer de fato viver uma vida cheia de significado, se você quer viver uma vida cheia de esperança, porque a pior coisa que um ser humano pode experimentar é não saber para onde vai quando vai morrer. Eu posso te apresentar aquilo que está escrito na Bíblia: só existe céu e inferno. Não existe uma terceira via. E eu não falo isso para poder colocar medo em você. Pelo contrário, eu falo isso para poder abrir os seus olhos. Porque alguém precisa falar a verdade. E toda a verdade nos confronta. Toda a verdade corrige nossa rota. Toda a verdade nos traz para o centro da vontade de Deus. Toda a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quer liberdade, a liberdade não é fazer o que você acha que faz. Liberdade está em Cristo. Liberdade é poder querer até pecar, mas decidir não pecar. Isso é liberdade. Eu decido não beber. Posso beber? Posso, mas eu não quero. Posso me prostituir? Posso, mas eu não quero. Isso é liberdade. Jesus te dá poder para você vencer os desejos carnais. Porque Ele morreu, ressuscitou e o seu Espírito vive dentro de nós. Você consegue dizer: não, não quero. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Aleluia! Eu escolho Cristo todos os dias. Eu me rendo a Ele, eu me entreguei a Ele. E como disse o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Ele vive em mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para a glória dEle. E é assim que a minha vida e a sua vida é afetada, transformada, mudada. Você que está aqui nessa noite, tem uma palavra de Deus para você. Jesus quer mudar a sua história.